Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Versículo 16 diz assim: Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei-los, quase não saiu essa palavra, maiores ainda. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos? Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho então desse texto, refletir aqui, né, a gente ter essa conversa. A gente poderia intitular a mensagem, eu sou ruim para dar tema e título de mensagem, mas eu poderia, uma pergunta: qual que é o seu plano para depois da morte? Qual que é o plano que você tem feito aí para depois da morte? Porque as pessoas chegam numa data como essa, elas têm muitas intenções, né, e planos para o ano que vai vir. Fazem sua lista, fazem ali o seu balanço, o que eu alcancei, o que eu não alcancei, o que eu vou estabelecer como meta para o próximo ano. E elas têm a mania de colocar para o que vai fazer, né? Eu pretendo tirar férias em agosto, né? E aí já estou lá, tentando pensar alguma coisa, mas eu nem sei onde é que eu vou estar em agosto, como é que eu vou estar em agosto, né? Então a gente tem essa mania de fazer nossos planos para o futuro. Não há nada de errado nisso, não há nada de errado nisso. Não vejo nenhuma ordenância bíblica para não fazer isso, ou se isso é pecado, né? Pelo contrário, talvez quando a gente não faz outras coisas, isso sim seria pecado. No entanto, a gente vai usar aqui a parábola que Jesus conta a respeito de um certo homem que tinha o seu plano para o futuro. Tinha bons planos para ele, para a vida terrena dele. E tudo começa numa conversa ali com Jesus, no meio da multidão. Jesus ensinando o Evangelho. Jesus estava falando a respeito do reino, ele fala a respeito do homem que deve temer aquele que mata não somente o corpo, mas aquele que tem o poder de lançar a alma no inferno. Isso é dito aqui no capítulo 12, né? Ou no anterior? É no 12 mesmo, né? Versículo 4: Digo-vos, amigos, não temais os que matam o corpo e depois disso não sabem o que fazer, né? Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder também de lançar no inferno. Sim, digo, a esse deveis temer. Então Jesus está falando sobre isso, ele fala a respeito da segurança que a gente tem em Cristo, né? Falando que até os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? Para a gente não temer a respeito das circunstâncias da vida, mas confiar nele. Mas de repente entra um sujeito na conversa e do nada ele fala assim: Jesus, eu estou precisando de dinheiro, então fala para o meu irmão mandar repartir comigo lá a herança, né? Fala, toma partida aí na minha necessidade, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Do nada. Acho que eles dão uma olhada: rapaz, esse cara caiu da onde, esse menino, né? Porque Jesus não está ali para falar nada de dinheiro em si, né? Para entrar nessas questões judiciais a respeito de repartição de bens e herança. Jesus não ia entrar nessa seara nesse momento. Jesus não quer falar disso. Mas isso mostra a audácia desse sujeito em se aproximar de Jesus com essa intenção, que é muito parecido com muitos em nossos dias aí fora. Pessoas que vão atrás de Jesus simplesmente por uma questão gananciosa, interesseira, dinheirista,
materialista, ele vai a fim de lucrar com Jesus. Afinal, é dito para essas pessoas que investir no reino de Deus é um rendimento extraordinário, de 100 vezes mais, né? É isso que a palavra de Deus diz, que a colheita é abundante, né? É farta. E há vários falsos mestres, pastores aí no púlpito, vomitando essas mentiras e pessoas engolindo isso. Vão atrás de Jesus simplesmente por uma questão interesseira. Jesus, então, ele aproveita a oportunidade para ensinar a multidão. Jesus respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Então lhes recomendou. Aí Jesus agora sai do olhar para esse homem, mas recomenda aos discípulos, à multidão, a quem estava ouvindo, a quem ele estava ensinando: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Uma palavra que vai totalmente contra o que a gente ouve aí afora as pessoas dizerem. Na nossa sociedade é o contrário. Compre e compre, possua cada vez mais, você vai ser mais feliz, você vai desfrutar cada vez mais da alegria, da felicidade em ter. Você compra um carro, de repente lança um outro carro mais interessante, você compra aquele lá para você ficar mais feliz. Você compra uma casa, de repente você está desmanchando a sua casa para deixá-la mais bonita. Aí você enche, vai lá na Gazin, parcela em 15 vezes no carnezinho e compra todos os tipos de móveis novos que tem, né? Compra lava-louça, lave-seca, compra tudo. E de repente você fala: agora sim, estou feliz. Mas aí você descobre que tem agora outras mais modernas, que com a voz você não precisa levantar do sofá que você comprou para mandar a geladeira abrir a porta, para a máquina desligar. Enfim, aí você vai ficando louco, cada vez mais querendo essas coisas. E a sociedade diz: é isso aí, você tem que mostrar que você tem mesmo. Eu nunca me esqueço, numa palavra do meu pai, isso eu tinha acho que 12 anos mais ou menos, quando ele disse para mim: meu filho, meu pai muito lamuriano a respeito da vida, meu filho, a gente vale o que a gente tem na vida. Olha a sabedoria de pai. A gente vale o que a gente tem na vida. As pessoas dão valor se você tem alguma coisa. Se você não tem, elas vão dar valor. Ou seja, o sujeito, se ele não tiver dinheiro, um carro bonito, uma casa boa, você não tem moral nenhuma. Não importa a sua alma, não importa a sua casca, é o que as pessoas veem, é o seu feed, é seu status no Facebook, no Instagram, no Twitter. É o que você passa para essas pessoas. É as fotinhas que você posta de domingo, com aquele almoço com a família, não importa. O quanto você discute com a sua esposa, o quanto você maltrata seus filhos, o que importa é que na foto você vai sair com muitos likes. E as pessoas vão dizer: nossa, que família adorável, que cara massa esse cara, olha que inveja desse homem, dessa mulher. Jesus, ele vai totalmente contra essa ideia, dizendo: olha, a vida de um homem não consiste nisso. Não consiste na abundância dos seus bens. Ponto. E aí a gente tem que ficar com o que Jesus diz. Ou a gente vai ficar com o que a nossa sociedade diz. A sociedade ela quer dizer outra coisa para nós. Então, Jesus ele aproveita para contar uma parábola a respeito disso. E a parábola é muito explicativa, é muito simples, né? Por isso que eu escolhi para pregar hoje, porque é facinho de pregar. Ela é bem entendida, né? Não exige muito esforço aqui para entender o que esse texto está dizendo para nós. Exige muita graça de Deus para poder seguir o que ela diz. Exige muita misericórdia da parte de Deus para nos inclinar a viver essa vida. Porque fala a respeito de uma coisa, parece extremamente normal. Olha, João, um homem rico o campo dele produziu bastante, com abundância. Que maravilha, esse homem é um bem-sucedido, o cara está produzindo, está gerando emprego, né? Mais gente trabalhando ali para ele, teve que contratar talvez mais trabalhadores. No entanto, esse homem tem um diferencial, que ele não é apenas um homem que está ficando mais rico, né? Porque o texto diz que ele já era rico, e agora imagina, produziu mais ainda, então mais rico ainda, está quase já pulando de patamar. Esse homem não é um homem que simplesmente do nada ficou rico. Foi lá no Tigrinho e ficou rico. Esse homem não comprou um cursinho do Pablo Marçal e de repente, já depois de 3 meses, estava fazendo
1 milhão em 7 dias. Não, não é esse camarada. Esse é um fazendeiro. Esse homem tem campo, esse cara tem terra. Esse cara entende da agricultura, da semente. Ele vai lá e produz com... E aí, só que o negócio saiu do controle. Ele produziu tanto que ele ficou preocupado agora. O que eu vou fazer? Estou com muita semente aí produzindo, né? Meu campo produziu tanto que eu não sei onde é que eu vou guardar tudo isso. Imagine você ter dinheiro na conta e falar, rapaz, eu tenho que abrir outra conta que não está cabendo mais dinheiro nessa conta. Antigamente era os talão de cheque, né? Os cheques, os caras, um monte de dinheiro, aqueles monte de talão de cheque, limite, o cara, rapaz, não para de mandar mais limite para mim, eu não sei o que eu faço com tanto dinheiro, né? O meu sogro, de vez em quando, fala, pai, eu preciso colocar um dinheiro aí no Brasil, aí, uns consórcios aí para mim. O pai está sobrando aí, manda para mim, sogro. Mas tem gente que parece que o negócio dispara, né? Lá em casa é o contrário, eu não sei o que eu faço, está faltando tanto. Cada vez secando mais a fonte. Mas esse homem não, ele tem um problema que muitos de nós gostaríamos de ter, talvez. Nesse sentido aqui, nesse ponto, tá, pastor? Só até aí. Que é não saber o que fazer para controlar tanta riqueza que ele estava produzindo. E ele tem uma ideia. Rapaz, ele começa a falar com ele mesmo. O cara está tão doido que ele me chama a atenção isso aqui no texto, não é dito nada, talvez algumas coisas eu fuja um pouquinho, mas diz que o homem, ele é razoável, ou seja, ele está falando com ele mesmo. Eu acho que era um homem tão avarento, tão seguro e tão mesquinho, que ele não divide isso com ninguém. A preocupação dele, o plano dele, a vontade dele, ele fala com ele mesmo. Então, no coração dele, na mente dele, ele disse, o que eu vou fazer? Ah, já sei, eu vou destruir isso aqui e vou construir maior ainda para caber tudo isso. Aí eu vou ter bastante, né? E essa é a intenção desse homem. Vou fazer bastante, vou produzir bastante espaço aqui para comportar toda a minha riqueza. E depois disso, que eu tiver guardado todos os meus bens, aí, Marquinhos, eu me aposento. Eu digo para a minha alma, olha, agora sim, chegou o dia. Pode ficar tranquilo, você tem bastante, descansa. Você merece, trabalhou bastante. Né? Agora, folga-te, né? Aproveita a vida, vai gastar mesmo, fica sossegado, tranquilo. Daqui você vai ver muito, muito. E enquanto você viver, você não vai saber como gastar esse dinheiro. Né? Tem algumas pessoas que dizem isso, né? O cara tem tanto dinheiro que ele pode viver 2 vidas que ele teve e o dinheiro dele não acaba. Tanto dinheiro que esse cara tem. Tem gente assim, a gente sabe disso. Que algumas pessoas aí que tem muito dinheiro aí, né? Não é o meu caso, tá, irmãos? Fique bem claro isso. No entanto, esse homem, ele tem planos para a sua fazenda, ele tem plano para ele, para os seus dias na terra, mas ele não pensa nem um pouco para além dessa vida. A alma dele não importa como está. O que ele tem de valor, ele consegue contabilizar com a caneta, na soma, nos papéis, talvez ali, riscando o chão. Ele consegue acessar, apalpar, mas ele não tem nada além disso como riqueza. E ele faz os seus planos baseado nisso, porque sempre deu certo para ele. Talvez ele começou lá do zero, não tinha nada, ou talvez ganhou uma herança, né? Que tinha um cara que ganhou uma herança, vai que saber se ele ganhou uma herança. Mas, no entanto, esse cara foi produzindo, e as coisas foram dando certo. E já viu aquele negócio assim, rapaz, está dando certo, é Deus me abençoando. E de fato é Deus abençoando, porque Tiago diz que a chuva cai sobre bons e maus, e diz que toda boa dádiva vem do Pai Celestial, né? Tudo vem dele, a bênção de Deus. E eu não discuto isso. A questão é o que eu faço em relação a isso. É a relação que eu tenho com a bênção de Deus, o entendimento que eu tenho de se de fato isso vem da parte de Deus. Porque em nenhum momento aqui há nesse homem a intenção de agradecer a Deus. Em nenhum momento a palavra diz que ele parou, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez a chuva cair, o sol, a lua, enfim, tem todo esse negócio da agricultura, questão de lua, né, sol, chuva. Parece o capitão, aquele capitão lá, como é que é? Vai, salve o Capitão Planeta, né? Tem aquele desenho que a gente assistia antigamente, salve o planeta. Então tem tudo isso, e esse homem em nenhum momento ele para agradecer. Em nenhum momento há na parábola, aqui na história, dizendo que ele se preocupou em reservar uma parte para ajudar outras pessoas. Porque em nenhum momento também a Bíblia condena ser rico.
Tá, Marcelo? Você pode ser rico cada vez mais e não esqueça de mim quando você estiver mais rico ainda. A Bíblia não condena a riqueza. Não condena você ganhar dinheiro, Aguinaldo. Pode ganhar bastante dinheiro. A Bíblia condena nosso coração cheio de avareza, cheio de cobiça. A Bíblia condena o fato de a gente colocar nisso a nossa felicidade, a nossa confiança, e de fazer disso o nosso descanso. O que o presbítero João leu, a última palavra que o João falou antes de cantar a canção, encontraremos descanso em Deus. Esse homem, ele buscava descanso nos seus bens, na sua colheita, na sua fazenda, no seu dinheiro. E talvez muitos de nós em algum momento buscamos descanso nisso. Por isso perdemos o sono quando a gente não sabe como vai pagar aquele cheque, como vai compensar aquele cheque, aquela conta, aquele boleto que venceu, aquela dívida que do nada apareceu, aquela situação imprevista que a gente tem diante de nós. Perdemos o sono porque talvez o nosso descanso está nisso. Em olhar para a nossa conta e dizer, olha, está tudo bem, vou descansar, vou dormir, estou feliz, satisfeito. Mas quando de repente está negativo, a gente não encontra paz. Há um desespero que invade a nossa alma. Talvez o nosso descanso não tenha sido como tem sido cantado aqui em Deus. O descanso da nossa alma, quem nos promete é Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí ele fala para a gente tomar dele o fardo, que é suave, o jugo dele que é leve, né? Ou o contrário. E encontrarei descanso para a vossa alma. O descanso que nos promete é Cristo e somente nele. Portanto, a nossa vida deve ser direcionada e vivida a partir dessa perspectiva e nessa intenção. Quando esse homem ele para e dizendo para si mesmo o que vai acontecer, ele desconsidera o que é dito pelo nosso amado Tiago, que diz bem assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociamos e teremos lucro. Vós não sabeis o que é considerar amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quantas pessoas na sua arrogância fazem tantos planos e desconsideram o que Deus tem de fato para a sua vida, na sua agenda, né? Em vez de a gente chegar numa data como essa, de reflexão, de final de ano, e colocar diante de Deus os seus planos, talvez a gente deveria perguntar para Deus quais são os planos dele para nós, para esse próximo ano, para essa vida. Na verdade, o plano dele já está aqui, né? Bem esclarecido para nós. Temos ouvido constantemente a respeito disso, mas talvez tenha algumas coisas singulares, particulares que ele quer que você faça. Mas talvez a gente está muito ocupado em ampliar nossos celeiros para encontrar paz aqui nessa terra. Estamos perdendo a nossa alma. Que proveito tem um homem de ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É isso que Jesus diz no próprio capítulo 12, né? Em vez disso, a gente deveria fazer como Jesus nos recomenda no capítulo 16. Um texto que eu vi, tem poucos anos que eu ouvi esse texto, o pastor que citou para mim, nunca esqueço ele. 16:9 de Lucas. Eu vos recomendo, diz Jesus, das riquezas de origem iníqua ou ilícita, né? Fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Jesus nos fala e nos diz para nós que existe um lugar mais seguro para depositar essa nossa riqueza do que em celeiros construídos de tábuas, palhas ou de tijolos. Existe um lugar e um bom depósito, que é nele, depósito celestial. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Porque onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que está o meu coração? Onde é que está o seu coração? Eu esqueci de falar para vocês que essa mensagem é para mim, não é para vocês. Eu só estou compartilhando com vocês, mas é uma palavra que minha esposa tem pregado bastante para mim esse ano, essa palavra. E eu decidi repartir com vocês, né? Não com esses textos, né? Ela diz de outra forma.
não tão carinhosa também. Especialmente quando eu vivo essa luta que o irmão Marcelo disse aqui para nós, né? Às vezes tão preocupado com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, que nos esquecemos a respeito do nosso depósito celestial, do nosso trabalho espiritual. E não é que eu preciso parar aquilo lá para fazer o trabalho espiritual. Eu posso, enquanto trabalho, fazer as mesmas coisas. Afinal, eu sou de Deus, eu pertenço a Ele, Ele me resgatou e, de fato, vivo para Ele, onde eu estiver. Né? Martim Lutero diz isso para nós, né? Mais ou menos isso, né? Quando o sapateiro pergunta para ele o que ele deveria fazer para servir melhor a Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. Né? Ele diz, vai e construa, né? Faça, né? Fabrique os melhores sapatos que você puder, da melhor maneira. Então, vá, é isso. Enquanto estamos em nossos afazeres, é possível a gente servir a Cristo. O problema é que a gente fica tão entusiasmado e tão cantado, deslumbrado com este mundo, que a gente perde a perspectiva do eterno. E a gente se fixa aqui no que é transitório, passageiro, nas coisas dessa vida, na demanda daqui, do agora. Aí a gente coloca desculpa em um monte de coisa, na esposa que está querendo, no filho que está pedindo, mas a gente não fala que, de fato, o problema é nosso coração ainda, onde reside essa miséria desse velho homem, deslumbrado com as coisas deste mundo. A gente não pode dizer, como Jesus disse certa vez, ainda não, um dia eu sonho com esse dia, onde direi, esse mundo nada me tem, né? Nada tem em mim. Já pensou, se olhar para o mundo e não se encantar com nada dele? E não é porque o mundo em algum momento não é bonito, gente. Não é, Marquinhos, que viaja bastante? Tem uns lugares bonitos demais, feitos pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Que a gente fala, que paisagem, que coisa extraordinária. Quando a gente vê uma coisa bela, fala, que coisa extraordinária. Quando a gente sente um perfume, um cheiro, nossa, que cheiro maravilhoso. Quando a gente come aquela comida bem feita, fala, nossa, que comida deliciosa. Existem muitas coisas belas e maravilhosas neste mundo. Mas aí quando você tem acesso ao que é dito a respeito do céu e da eternidade com Cristo, aí você perde qualquer tipo de esperança nessa terra. Porque aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos, né, não ouviram, não chegou ao paladar, foi o que o Senhor preparou para nós. Aquilo que você não experimentou ainda está reservado, é no céu. Por isso, ajunte tesouro lá. Trabalhe aqui, mas não perca essa perspectiva da eternidade. Jesus, ele conta essa palavra dizendo para esse homem, você que está tão preocupado com a sua vida aqui, seu louco, essa noite perderão a sua alma. E o que tens preparado para quem será? Para quem será? O texto está dizendo a respeito, eu imagino que esteja dizendo a respeito da riqueza que esse homem preparou para quem ficará, né? Mas não sei se seria errado eu acrescentar não vou acrescentar o texto, mas a interpretação aqui, a aplicação, melhor assim dizendo, a respeito do que nós temos preparado. Talvez seria melhor dizer para você o que você tem preparado. O que é que você tem preparado para quem está ficando? Para quem vai ficar? Por isso que eu perguntei qual que é o seu plano para depois da vida. O que você tem preparado? Se hoje pedissem a sua alma, se hoje fosse o último dia, não daqui uma semana, um ano, 10 anos, mas daqui a pouco, o que você preparou? O que é que vai resistir de fato? O que é que vai ficar? Para quem vai ficar? Jesus, ele indaga esse homem e encerra o texto dizendo, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é um louco, um cara louco. Jesus está dizendo para mim e para você que nós somos loucos se a gente viver uma vida simplesmente com esperança nessa terra aqui, preocupado apenas com essas coisas. Paulo diz ele diz de outra forma, ele fala, se nós esperamos Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Jesus diz que a gente é louco. E a gente seria muito louco mesmo de olhar para um Senhor chamado Jesus Cristo, que ele não tinha
10 milhões na conta, 10 bilhões, 100 bilhões, não. Ele é o rei do universo. Ele é o criador de toda a riqueza. Ele é Deus que viveu toda a eternidade anterior e vive toda a eternidade posterior aí. Ele simplesmente fez um corte nessa eternidade que a gente chama de tempo agora, né? De cronologia, de cronos. E ele sai dessa glória eterna dele, desse todo o poder que ele tinha, e vem e se veste como um de nós. Um homem de carne, de osso, sangue, enfrenta as mesmas dificuldades que você enfrenta todos os dias. Enfrentou tudo isso. É claro que Hebreus diz para nós que em nenhum momento ele pecou. Em tudo foi tentado, mas jamais encontrou nele pecado. Mas ele se fez como um de nós, um pecador como nós. Porque maldito todo aquele que morrer no madeiro. E lá está o ensanguentado, o bendito de nosso Deus, o Cordeiro que tira o meu e o seu pecado. Aquele que é dono de toda a riqueza. Aquele que pode nos tornar ricos ou pobres em um estralo de dedo. Aquele que pode parar o nosso fôlego e o nosso coração nesse exato momento. Mas pela misericórdia Ele sustenta a gente. Aquele que nos acompanhou desde o dia em que saímos do ventre da nossa mãe. Todos os dias nos acompanhou, todos os dias. Inclusive aqueles dias que a gente blasfemou contra Ele, que a gente ignorou Ele, que a gente deu as costas para Ele. Ele estava ao nosso lado, preparando o dia em que nos se revelaria a cada um de nós. Ele não fez caso da sua riqueza, mas Ele se fez como um de nós, pobre, para atingir nós, em nossa pobreza, em nossa miséria. Ele sim tinha algo para nos dar de valor, e não era mais celeiro, sementes, não era colheita, não era dinheiro, era vida, porque todos nós precisávamos disso. E Ele ensina para nós como é que a gente de fato pode viver uma vida entregue à vontade do nosso Senhor e desfrutar de abundância, de alegria. Em todo dia, em todo momento, Ele serviu a Deus no seu propósito. Morreu numa cruz, maldita. Ao terceiro dia ressuscita vitorioso, glorioso. E agora vive lá, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Para que a gente não venha viver essa loucura da vida e sermos loucos a ponto de esquecermos de tudo isso e nos apegar a essas coisas aqui dessa vida, como se fosse o nosso descanso, como se fosse capaz de nos trazer redenção, sentido, satisfação. Não, nada disso foi possível. É por isso que essas pessoas vivem as suas loucuras. Elas compram e nunca estão satisfeitas. Que elas vivem em depressão, em remédio e se matam. Porque o dinheiro dela nunca vai comprar a paz que somente nosso Senhor tem para nos dar. O descanso que esse homem diz que teria nos seus bens, no seu celeiro, na sua abundância, na sua riqueza, ele jamais encontraria. Pelo contrário, o que ele encontrou foi uma passagem para o tormento eterno. A loucura dele o levou para o inferno. A insatisfação dele, a pretensão dele, a arrogância dele, a mesquinhez dele, a avareza dele. Quanto a nós, Deus tem nos dado graça, misericórdia, e tem nos sustentado, e nos apontado todo dia o caminho para Ele, para onde a gente de fato encontra descanso. Por isso que meu desejo para você, para mim, para nós, irmãos, é que durante esse ano a gente possa lutar contra isso. Lutar firmemente contra isso. Não deixar que essas coisas venham nos afastar do propósito de Deus. Como eu disse, nada disso é pecado em si mesmo. Pecado é a forma como você lida com isso. É o mal que reside em você em certo momento no contato com isso. Que Deus faça assim a gente prosperar aqui, que a gente tenha muitas pessoas ricas nessa igreja para patrocinar a obra dele, o reino dele, para a gente conseguir um terreno maior, uma igreja maior, e mais pessoas poderem estar congregados, para que o nosso projeto na África lá possa prosperar cada vez mais, em Moçambique, a gente possa ajudar outras igrejas, outros pastores. Amém, mas que não seja essa nossa insônia, que não seja esse desejo enfrenhado de viver a qualquer jeito para ter cada vez mais e perder a nossa alma. Que você tenha tempo para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa,
para você mesmo. Descanse em Deus. Desfrute do descanso nele. Nele. O seu dinheiro faz alguma coisa, mas não faz tudo que você precisa. O que você tem tido é o Deus tem te dado. Ele pode dar mais se ele quiser, ou menos, não importa. É Ele que vai te sustentar, com menos ou muito. É Ele que sustenta, é isso que a gente tem aprendido. Mas que você jamais perca a perspectiva da real vontade dele para a sua vida. Do desejo dele de ser ele o seu bom tesouro. Ele é o nosso bom tesouro. Ele é o nosso bom tesouro. E isso já foi dado a você. Você não precisou trabalhar, ser tão inteligente, não precisou fazer muita coisa. Todo seu esforço seria inútil para alcançar isso, mas aí a graça dele te alcançou. A voz dele, o poder dele te encontrou. Desfrute disso, da paz dele, do amor dele, da vida que ele tem te dado. Que nós possamos ir uma vida para a glória dele. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento.